Ok, então, pessoal, colegas, muito bom dia, obrigado pelo interesse, pela disponibilidade de estarem aqui. Hoje, então, vai ser uma conversa, um encontro para o comitê e a comissão, não é? Apresentarem esse grande documento que é por nós chamado de Morex Jus. Estamos aqui com a participação da nossa querida conselheira Salise, à frente da comissão, e também conosco apresentarão o Dr. Becher, que é juiz de São Paulo, e a doutora Ingrid, juíza do TRF da 4ª Região, juíza de Porto Alegre. Ambos do comitê do PRONAME do CNJ. Então, passo a palavra ao colega Becher para a sua explicação, e depois, claro, teremos, e esse é o principal objetivo aqui também do nosso inclusive por isso que estamos no mesmo ambiente aqui de reunião, que é justamente para dar oportunidade para fazerem perguntas pelo chat ou também ao vivo de viva voz. Muito obrigada. Richard, por favor. Eu agradeço a palavra, doutora Ana Aguiar, cumprimento já a conselheira, mas acredito que a conselheira fará uma abertura antes da minha fala, então eu tenho a honra de passar e cumprimentar a conselheira Salise Sanchotene, que é a nossa presidente da Comissão Permanente de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário do CNJ. Depois conselheira, eu falo a situação. Obrigado. Obrigada, doutor Beijo. Bom dia, então, a todos e todas. Eu cumprimento a senhora coordenadora dos comitês gestores da numeração única e das tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário, que nós conhecemos por TPUs, né, e do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAME, doutora Ana Lúcia Andrade de Aguiar, que tem feito um trabalho maravilhoso à frente desses grupos e está nos guiando de uma forma muito firme, muito segura na condução de todos os trabalhos que dizem respeito à coordenadoria que eu exerço aqui. Eu cumprimento também os senhores coordenadores do grupo de trabalho instituído para atualizar o modelo de requisitos informatizados de gestão de processos e documentos do Poder Judiciário, que nós conhecemos por Morex Jus, e integrantes também do Comitê Gestor do PRONAME, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Carlos Alexandre Butcher, e a doutora Ingrid Storedres-Lívica, que é juíza federal do TRF4, na suplência desse grupo, em nome dos quais eu cumprimento e todos os demais integrantes e as integrantes desse grupo, que foi um grupo valoroso, como eu terei a oportunidade de mencionar a respeito na sequência da minha fala, e que está entregando um trabalho de muita qualidade ao Poder Judiciário. Eu cumprimento magistrados e magistradas, servidores e servidoras, integrantes do Poder Judiciário brasileiro e a todos e todas que participam deste webinar. Nós temos aqui membros da sociedade civil, comunidade também interessada e outras instituições afins com a matéria que vamos tratar na data de hoje. Recebam todos e todas as minhas boas-vindas, meu fraterno e caloroso abraço no dia que nós abrimos os trabalhos para falar um pouquinho sobre o Morex Jus e sua atualização. Este webinar, que não é um webinar grande, vocês viram, foi concentrado numa manhã, ele está organizado e foi produzido pela coordenação do Comitê do PRONAME, tendo por objetivo apresentar uma proposta de atualização do modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão de documentos e processos do Poder Judiciário, que nós chamamos de Morex Jus, e que está instituído há mais ou menos uma década pelo Conselho Nacional de Justiça, instituído que foi pela Resolução 91 de 2009. Eu peço licença a todos e todas para fazer um breve resumo dos trabalhos que ocorreram para essa atualização e tentarei na minha fala demonstrar do porquê nós precisamos discutir e atualizar esse modelo de requisitos em razão de uma série de circunstâncias que eu passarei a enumerar na minha fala. Então eu peço um pouco de paciência nessa introdução, mas isso dará assim a todos a segurança de entendimento sobre por que nós precisamos falar a respeito dessa atualização. Esse modelo estabelece critérios que devem ser cumpridos pelo sistema de gestão de processos e documentos, e aqui nós incluímos os digitais, os não digitais e os híbridos, né? Tanto na captura, recebimento, indexação, produção, classificação, tramitação, armazenamento, guarda, arquivamento, avaliação, seleção, preservação. Tudo isso a fim de quê? De garantir confiabilidade desses sistemas, também integridade, autenticidade, confiabilidade quando aplicável ao caso e também o acesso pelo tempo necessário. Os sistemas, por sua vez, devem ser dotados de características que permitam esse armazenamento e a preservação da documentação, atendidos determinados requisitos de desempenho, de disponibilidade, de manutenção, evolução,
a interoperabilidade de que tanto nós falamos, usabilidade e segurança. O Morec Jus, assim, constitui um modelo que é próprio da justiça brasileira. Ele foi elaborado exatamente para atender às necessidades da gestão arquivística dos documentos, tanto administrativos quanto judiciais, recebidos, produzidos e que tramitam no Poder Judiciário brasileiro. Ele coexiste, na verdade, com o EARC Brasil, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Arquivos. Eu peço só que fechem os microfones, por favor, quem não está usando a palavra agora, porque para o som ficar melhor e não haver interrupção. Como eu dizia, então, ele coexiste com o EARC Brasil, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Arquivos e é aplicável aos órgãos do Poder Executivo e Legislativo, cuja primeira versão foi publicada em 2006. A atual versão 2, que é adotada pelo CONARC, e foi adotada em junho de 2021 e publicada em maio de 22, por meio da resolução CONARC 50 de 2022, também é um documento que coexiste com... Eu peço, por favor, que fechem o microfone quem não estiver usando a palavra. Como eu dizia, esse documento do EARC Brasil, ele coexiste com o nosso modelo de requisitos, e ainda que não se trate de um... Doutora Ana, é possível fechar o microfone das pessoas que não estão... Conselheira Salins, eu estou fechando conforme eles vão aparecendo aqui. Talvez seria bom usar aquele módulo de silenciamento geral, só liberar a conselheira, porque acho que muita gente acaba ficando, se possível, tecnicamente. Pamela, é possível, é porque eu acho que fecha tudo, daí a conselheira abre o seu, mas isso é capaz de se repetir. É possível, doutora Ana, eu posso cancelar a opção da pessoa ativar o próprio som. Então, perfeito. Mas a conselheira consegue ativar o dela? Consegue, acho que sim. Só um minuto. Vamos tentar, então, por favor. Acho que... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu peço desculpas, mas como a questão é muito técnica e nós temos aqui pessoas das mais diversas áreas, da área arquivística, da área de TI, então eu preciso ser muito clara e objetiva para que me acompanhem no raciocínio e que todos possam entender o porquê nós estamos tão preocupados em fomentar esse debate público antes da aprovação final do texto que nós colocamos em consulta pública. Então, como eu mencionava, o nosso modelo de requisitos convive com o EARC Brasil e sua atualização, e ainda que o EARC Brasil não se trate de um normativo de aplicação direta ao Poder Judiciário, essa resolução que eu mencionei, CONARC 50 de 2022, constitui uma importante fonte de referência para o CNJ, uma vez que emana do órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. Da mesma forma que o CONARC atualizou o modelo EARC Brasil com base na evolução tecnológica, científica, legislativa e normativa que ocorreu desde a sua instituição, idêntica necessidade nós sentimos de revisão do Morec Jus no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Aos profissionais das áreas não jurídicas, então, que estão aqui conosco hoje, a quem eu muito agradeço a presença, eu registro que nós experimentamos uma expressiva alteração legislativa na última década, notadamente a partir da Lei de Acesso à Informação, que está vigente desde 2012, da Lei de Digitalização, também daquele ano de 2012, que trouxe significativas alterações, e também alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica, a Lei Geral da Proteção de Dados, a conhecida LGPD. A par dessa evolução legislativa, são, afinal de contas, 10 anos, nós também tivemos uma substancial mudança no cenário no âmbito tecnológico e científico, né? E daí eu poderia explicar em relação ao CNJ que mudanças teriam sido essas, né? E vou enumerar brevemente, sem me deter em nenhuma delas. Nós tivemos a instituição do regramento do PRONAME, do sistema do PJE, como Sistema de Processo de Informações e Prática de Atos Processuais, a ampliação da TPU, com extensão da aplicação a todos os ramos do Poder Judiciário, incluindo aqui Justiça Eleitoral e Justiça Militar, a instituição da tabela de documentos ao lado das já existentes das tabelas de classe, de assuntos e de movimentação,
Nós temos também registrada aqui a obrigatoriedade da implantação do RDC-AR, que foi outra mudança significativa no nosso cenário. Os senhores sabem, estamos passando por muitos debates a respeito do RDC-AR, e estou cobrando já dos tribunais a implantação dessa medida. A regulamentação da aplicação da Lei de Acesso à Informação e da LGPD, a criação do DataJude, que é a plataforma judicial do Poder Judiciário, a PDPJ, a instituição da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, da plataforma Codex também, que trouxe muitas mudanças internas, e hoje o CNJ possui uma base substancial com os dados do Poder Judiciário, tem seu poder, né? O portal de serviços do Poder Judiciário, a obrigatoriedade da digitalização dos processos em tramitação e a regulamentação das atividades relacionadas, inclusive, quanto à gestão dos documentos digitalizados. Então, é um cenário para o âmbito do Poder Judiciário muito diferente do que nós tínhamos 10 anos atrás. Em relação ao CONARC, nós temos aqui uma resolução que trouxe recomendações para a digitalização de documentos arquivísticos permanentes, uma outra resolução que trouxe as diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, uma outra resolução que trata das diretrizes para a implementação de repositórios digitais confiáveis, e que muito se assemelha ao que nós estamos buscando no âmbito do Poder Judiciário com a RDC-ARC, uma outra resolução que trata das diretrizes e orientações para a digitalização de documentos públicos e privados, e, por fim, uma que atualiza o EARC Brasil. Por fim, a par dessas alterações legislativas e tecnológicas, nós temos também o desenvolvimento e atualização de normas, de padrões, de orientações técnicas, tanto nacionais quanto internacionais, relacionadas à matéria. E aqui eu citaria as ISOs, a ABNT, EPMG, a EMAG, a EPING do governo eletrônico, que complementam esse contexto fático em que se inseriu a criação deste grupo de trabalho pelo CNJ para a atualização do MOREC JUS. Então, esse grupo foi criado por uma portaria no CNJ em outubro de 2021, a qual se seguiram outros de prorrogação de prazo, porque o trabalho era realmente hercúleo e não foi possível, no prazo inicial fixado, concluir. E houve também alteração parcial dos integrantes do GT. Esse GT foi composto por integrantes do CNJ, do Comitê Gestor do PRONAME, de diversos órgãos do Poder Judiciário e também pelo coordenador técnico do PNUD no CNJ, o Eduardo Arruda. Esse grupo era integrado, então, por profissionais, como vocês podem imaginar, com diversas formações, notadamente nós tínhamos pessoas da área do direito, da biblioteconomia, da arquivologia e da ciência da computação, e também de distintas atuações profissionais, tanto da área de desenvolvimento de sistemas, da gestão documental, do Comitê do PRONAME e também como usuários de sistemas de processamento. A proposta que está em análise na consulta pública foi objeto, portanto, de intensos trabalhos desenvolvidos ao longo de um ano, com muitas reuniões, com um webinar preparatório que nós tivemos em março de 2022, um encontro focal que aconteceu em junho daquele ano, sendo apresentada a versão disponibilizada na consulta em meados de novembro de 2022. Já começou, senhor. O desenvolvimento dos trabalhos e o seu prosseguimento estão ao abrigo da Comissão Permanente de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, que eu presido, e que possui, entre outras competências, a de propor as diretrizes para a gestão documental e de dados para a preservação e difusão da memória institucional do patrimônio cultural e arquivístico do Poder Judiciário. Portanto, a proposta que se encontra em consulta pública, ela traz inovações de estrutura e de conteúdo, com atenção às mencionadas evoluções que eu já manifestei anteriormente, já ocorridas, tentando sistematizar e atualizando o modelo, tratando quanto a aspectos gerais, quanto aos requisitos funcionais de execução, e não funcionais, aqueles relacionados a comportamento do sistema, obrigatórios ou desejáveis, finalizando com apêndices em que estão contidas as referências normativas e os metadados. E em que pese a seriedade e a extrema dedicação do GT, como foi possível verificar, nós entendemos de fundamental importância para a conclusão dessa proposta, que ela fosse disponibilizada à consulta pública, que ela sofresse debates entre os usuários, entre os gestores, entre os desenvolvedores de sistemas, e nós estamos, então, colhendo sugestões, esperando receber comentários, contribuições e muitas reflexões acerca do arcabouço que nós analisamos e que agora
propomos a consulta pública, que redundará, evidentemente, numa aprovação no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Então, para chegar lá com total segurança, nós precisamos que a sociedade e as partes interessadas que interagirão conosco no desenvolvimento desses sistemas, na manutenção desses sistemas, venham para a discussão, e nós temos aqui essa consulta pública que deve encerrar em 10 de março agora, de 2023. Ela começou em 24 de janeiro. Em relação à consulta pública, portanto, nós temos muita expectativa quanto à participação de todos os integrantes do Poder Judiciário, tanto magistrados, magistradas, servidores, servidoras, pessoas que desenvolvem os sistemas, e área meio e fim. Nós temos aqui representado nessa reunião de hoje pessoas das mais diversas áreas. Também são muito bem-vindas a participar na elaboração dessa consulta a comunidade externa em geral, né? Nós temos vários órgãos arquivísticos que não são do Poder Judiciário, que estão participando, que estão acompanhando essa discussão, que já passaram por um processo parecido, e nós temos que colocar isso em debate com a sociedade em geral, porque todos se interessam pelo acesso à informação, quanto à proteção de dados, quanto à segurança e preservação do patrimônio cultural arquivístico resultante da atuação do Poder Judiciário, enquanto produtor e também receptor de documentos. A fim, portanto, de apresentar brevemente o modelo, mas também para sanar dúvidas, trocar experiências e fomentar essa construção, é que nós estamos aqui neste webinar hoje. Estejam certos que todas as contribuições apresentadas neste evento e por meio do formulário da consulta pública, que já está disponível na página do CNJ, serão objeto de cuidadoso exame e aproveitamento para o aprimoramento da proposta, e será avaliado. Conselheiro está no mudo. Eu acho que foi isso que aconteceu, eu perdi a conexão brevemente, Ana. Perfeito, agora está ótimo. Então, eu estava falando dos próximos passos, né? Eu pretendo levar esse ato normativo ao Conselho Nacional de Justiça muito em breve, agora no primeiro semestre. Assim que terminarmos a consulta pública, haverá novamente a necessidade de nos debruçarmos sobre todo o material que foi arrecadado. Eu pretendo fazer isso muito brevemente com o Proname, na medida ou com um GT reativado. Nós não temos ainda isso certo, nós queremos saber a quantidade de sugestões, de proposições que nós receberemos para ver como faremos a apreciação desse material, porque o GT já foi extinto, mas as pessoas continuam em contato, continuam desenvolvendo outras atividades conosco, então nós temos assim que reunir toda essa documentação que virá da consulta pública e resultar desse webinar de hoje, para saber qual a forma que nós vamos adotar, se nós vamos restabelecer o grupo ou levar ao Proname, retirando do Proname um grupo menor, enfim, nós veremos isso nos próximos dias, mas com certeza levarei esse ato ao CNJ ainda no primeiro semestre deste ano. Eu concluo, portanto, a abertura deste webinar com 3 breves considerações. A primeira é de agradecimento a todos e todas as integrantes do grupo de trabalho. Eu tenho um orgulho enorme de ter estado à frente desse grupo no ano de 2022, porque eu pude ver que essas pessoas não mediram esforços e tempo de dedicação ao projeto. Todos trabalhavam além do horário, porque não deixaram suas atividades normais e se reuniam nos finais de semana, tratavam de... nós fizemos uma intensiva, conseguimos reunir o grupo num determinado período por uma semana, foi intenso de debates que surgiram ali nós conseguimos fazer o grosso do projeto acontecer, eu diria assim, 80%, e claro, os 20 que ficaram foram talvez os mais difíceis, porque as pessoas tiveram que se debruçar efetivamente sobre cada situação concreta e debater do ponto de vista dos profissionais do arquivo, do ponto de vista dos profissionais da TI. Essa conversa não foi um diálogo fácil, eu vou admitir aqui, foi um diálogo bastante difícil inicialmente, mas nós vimos que com o andar dos trabalhos, as pessoas foram entendendo que nós precisávamos dessa construção coletiva, multidisciplinar, como de fato aconteceu. E esse texto que nós apresentamos à sociedade e à comunidade jurídica é exemplo disso. Então, meu muito obrigada
a todos os integrantes de trabalho, e eu aqui o faço na pessoa do coordenador desses trabalhos, Dr. Carlos Alexandre Betcher, que foi um guerreiro, não mediu esforços para que o nosso cronograma fosse cumprido, e era um cronograma bastante apertado. A segunda consideração que faço é o reforço do convite, a efetiva participação na consulta pública. Nós não estamos aqui fazendo uma consulta pro forma. Nas outras consultas que nós já fizemos no âmbito dessa comissão, nós tivemos muito êxito com a participação popular, com a participação de membros do Poder Judiciário, servidores, servidoras, que das mais diversas áreas, meio e fim. Então, nós precisamos efetivamente da participação de todos e todas, para que esse modelo possa representar com a maior acurácia possível o que há de mais atual em termos de desenvolvimento, de normalização e gestão, enfim, para que o Morec Jus possa cumprir a relevante missão a que se propõe. E a terceira é o desejo de um excelente e produtivo webinar, doutora Ana, agradecendo a presença e o prestígio por parte de todos e todas que aqui se encontram e nos assistem. Há uma indagação no chat, doutora Ana, se esse evento está sendo gravado. Eu não sei se vamos gravar, mas eu acharia muito importante que assim o fizéssemos. Eu repasso assim a palavra à coordenadora do Comitê do Pronome, doutora Ana Aguiar, registrando que, em razão de outros compromissos do CNJ, eu deverei me ausentar durante o evento. Meu bom dia. Conselheira, muito obrigada. Ter a conselheira Salise na coordenação desses trabalhos é uma garantia de que um trabalho produtivo, de qualidade, e que bom que temos aqui a conselheira Salise na nossa coordenação. Passo, então, a palavra ao colega Betcher, que vai fazer, então, a primeira explanação. Por favor. Está sendo gravado. O ponto está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no nosso YouTube. Será que agora... O Betcher está mudo ainda. Agora consigo. Obrigado. Ok, obrigado. Bom dia a todas e todos. É uma alegria, né, participar desse webinar aqui realizado em relação da consulta pública do Morec Jus. Eu cumprimento inicialmente a conselheira, doutora Salise Sanchotene. Pelo que nós vimos aqui no início, é uma fala espetacular. Isso mostra o empenho, a dedicação e o interesse da conselheira, que aqui representa a comissão permanente do CNJ, nesse assunto do Morec Jus, para que o Morec Jus efetivamente, né, seja revisado e seja efetivamente implementado. A fala da conselheira, como os senhores verão, já me ajudou bastante, né? Assim eu poderia fazer uma exposição até mais tranquila, porque já foi uma fala já eivada de muito conteúdo. Também cumprimento a doutora Ana Lúcia Andrade Aguiar, a coordenadora do Comitê do Proname, também tem dado suporte incomensurável aos trabalhos, né, inicialmente do grupo de trabalho, né, instituído para essa revisão, e agora no prosseguimento no âmbito do comitê. Cumprimento também a doutora Ingrid Slivka, que também falará logo a seguir, a coordenadora adjunta do grupo de trabalho, e a todos os integrantes do grupo que aqui estão, né, eu vejo o Gustavo, do TRF2, a Luciane Adolfo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tassiara da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, a Neide de Sordi, Sidney de Rondônia, enfim, né, os vários integrantes, e aqui eu deixo todos cumprimentados na pessoa desses que eu mencionei à primeira vista, aqui, na verdade, por vê-los na Câmara. Eu também cumprimento a todo o público que está presente aqui na reunião para essa breve exposição, né, demonstrando a importância dessa discussão, né, e nós ficamos realmente muito gratos, né, que os senhores e as senhoras tenham atendido a este convite formulado pela conselheira para participar desse webinar, só para esclarecer um pouco o Morec Jus e o que é a consulta pública. Dito isso, eu vou compartilhar uma breve apresentação, só para bem singela, para que as coisas fiquem assim, fácil de visualização.
Acredito que os senhores já estejam vendo, né? Eu não vou arriscar fazer aquele modo de exibição e perder o lado para não perder aqui tudo. Bom, então eu falarei brevemente, né, do Moleque Jus como está atualmente, né? O nosso grupo de trabalho, né, o que foi feito na atualização, depois umas noções bem breves, gerais sobre o Moleque Jus, depois falo os objetivos destinatários, um pouco trago a distinção dos requisitos funcionais e não funcionais. Falo também um pouco dos níveis de obrigatoriedade dos requisitos e trago aqui um requisito como exemplo, né, até para que os senhores que não tenham ainda aberto o documento possam ter uma noção, né, do que nós estamos falando aqui. E no final, a estrutura do Maracujus, só como ele está estruturado nos capítulos. É uma fala que será bem breve, né, bem elementar, mesmo porque a conselheira já trouxe bastante conteúdo para nós, apenas para abrir esse interesse das senhoras e dos senhores para que acessem diretamente o documento e se interessem, né, em formular alguma sugestão, algum comentário, em suma, participar efetivamente da consulta pública, né? Então, o Morec Jus atual, ele foi instituído, né, que como dito, pela resolução 91 de 2009. Vejam, né, senhoras e senhores, já são 14 anos, né, essa resolução. Ela vai completar 14 anos, na verdade, em setembro, né? Então, essa resolução, o que ela fez? Ela instituiu esse modelo de requisitos, né, para os sistemas informatizados, gestão de processos e documentos do Poder Judiciário, determinando a obrigatoriedade dessa utilização, né? Tanto para os sistemas que já estavam, que iam ser desenvolvidos, né, quanto os sistemas já existentes, né? Analisando, né, brevemente o que foi, né, essa implantação, né, desse Monarch Jus, né, com mais de uma década depois, nós podemos afirmar com toda certeza que ele representou uma verdadeira inovação mesmo do Poder Judiciário, né? Por quê? Porque o Poder Judiciário criou um modelo próprio de requisitos, né? Como os senhores sabem, o Conselho Nacional de Arquivos, né, já tinha um modelo chamado de EARC Brasil, né, para sistemas informatizados, mas em reconhecimento às peculiaridades da nossa documentação do Poder Judiciário, né, principalmente dos nossos processos judiciais, a opção foi instituir um modelo de requisitos próprio. E isso foi feito, né, por essa resolução, por esse trabalho do Monarch Jus, né? Então foi uma verdadeira revolução. Eu digo revolução por quê? Porque nós estávamos ainda numa época que a própria gestão documental do Poder Judiciário ainda estava iniciando, era incipiente, né? Vejam, aqui eu trago como exemplo o próprio Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, que é o PRONAME, ainda estava em implantação, né? A portaria 616 de 2019, que instituiu o comitê, que na verdade deu a composição, é do mesmo mês do Monarch Jus, em setembro de 2009, né? Ou seja, nós estávamos ainda num período em que poucos órgãos do Poder Judiciário já estavam com a gestão documental. Claro, exceção feita aqui à Justiça Federal, que foi uma grande precursora, né, na gestão documental todo o Poder Judiciário e deu todo o suporte para esse início do PRONAME e para a própria para todo esse regramento. E também nós estamos num período que o processo eletrônico também estava muito incipiente, né? Eu vejo que a resolução que implementou, né, disciplinou o PJE foi acontecer quase 4 anos depois, 2013, né? Então, dentro desse cenário, né, nós podemos dizer que a implantação do MOREC foi realmente revolucionária, foi inovadora para o Poder Judiciário. Claro que, se nós pegamos a norma, nós veremos que havia várias questões, né, de certificação, medição de grau de aderência, esse tipo de coisa, que, infelizmente, ao longo do tempo não puderam ser efetivamente implementados, mas essa é uma discussão que permanece viva, né? Nós agora, nesse processo de atualização, também voltaremos a ter esse tipo de discussão, né? É algo que não, acredito que não sairá do cenário do próprio Conselho Nacional de Justiça. E aqui eu só preciso fazer um registro, né, nesse início, a figura importante, né, de duas pessoas, o próprio doutor Alexandre Libonati, que era o juiz auxiliar do CNJ na época, que teve um trabalho importante para isso, e na reativação desse grupo, né, para atualização também, e a própria Neide de Sordi, né, que estava no início do PRONAME, que trouxe, né, toda essa questão da própria Justiça Federal e que sempre foi uma grande incentivadora do Monarch Jus. Eu deixo aqui então esse registro, que não poderia deixar de fazê-lo. Bom,
Prosseguindo, eu falar muito brevemente sobre o grupo de trabalho, já que a conselheira já expôs sobre isso. Então, né, como dito, no final de 2021 foi instituído esse grupo de trabalho justamente para atualizar o Monark Jus, né? Já que o Monark Jus já tinha mais de uma década, e nessa última década nós tivemos muitas evoluções da tecnologia e da própria evolução normativa, né? Tantas leis nós foram, né, surgiram, como mencionado pela própria conselheira, lei de acesso à formação, LGPD, e própria atividade normativa do CNJ, né? Várias resoluções, né, que abordavam assuntos relacionados a sistemas informatizados, que também foram sendo editados ao longo do tempo. Então, de fato, o Monark Jus precisava de uma atualização, né? E, a par disso, o próprio EARC Brasil, né, que cuida né, desses sistemas, esses requisitos para sistemas informatizados e acaba sendo aplicado pelos outros poderes, também tinha passado por uma revisão recente, né? Então, surgiu essa ideia de atualizar. O grupo foi muito multidisciplinar, como foi dito aqui, foi composto por magistrados, servidores, né, dessas áreas, tecnologia da informação, gestão documental, com diversas formações, né, de tribunais de norte a sul do país e também do CNJ. E esse grupo de trabalho foi importante, né, por essa interlocução entre as áreas tecnologia da informação e gestão documental, né? Como dito pela conselheira, não foi um diálogo fácil no início, né, porque cada um tem a sua forma de pensar, que decorre da sua formação, né, todo o seu vocabulário próprio, né, a sua visão de mundo de um jeito, mas ao longo do desenvolvimento do trabalho foi uma coisa que eu posso dizer que foi realmente belíssima, que foi ver um técnico, né, de informação e um arquivista na gestão documental conseguindo conversar e se entender, falando quase a mesma língua, né? Isso eu acho que é uma das principais marcas, né, do nosso trabalho aqui do GT, os principais legados disso, né? Porque é algo que deve ser ultrapassar as fronteiras do nosso próprio grupo de trabalho para a própria atuação em todos os tribunais, né? Porque nós sabemos que um dos grandes gargalos, né, do processo eletrônico e da questão da gestão documental é justamente essa interlocução entre essas áreas, né, de tecnologia da informação, né, que acaba desenvolvendo o sistema, e gestão documental, né? Muitas vezes a falta dessa compreensão recíproca acaba causando essa dificuldade de efetiva implementação. Mas isso foi possível no grupo e algo que eu acredito que seja possível também para que todos os órgãos do Poder Judiciário o façam, né? Também, prosseguindo, houve a participação do TS Rio, né, que nos auxiliou, realizamos esse webinar em março, como dito pela conselheira, e depois o grupo se debruçou para a discussão de cada requisito, que foram diariamente, as reuniões eram diárias, a um certo momento, para cada requisito, para que o que fosse permanecesse controvertido fosse levado para essa rodada final presencial, né? Quando nós conseguimos consolidar essa primeira versão do texto. Isso foi em junho, final de junho do ano passado. E mesmo assim continuamos o trabalho, e, né, principalmente um grupo menor aqui cuidando dos metadados. Depois de consolidado todo esse documento, ele foi validado pelo Comitê do Proname e agora está colocado em consulta pública até 10 de março, conforme dito aqui, né? Bom, o Monark Jus, como também já exposto, então ele descreve esse modelo de requisitos necessários para o desenvolvimento de um sistema informatizado, né, para a gestão de documentos e processos judiciais e administrativos, incluindo todos os módulos, microserviços, que nós chamamos aqui, que já era chamado pelo Monark original e agora repetimos, como gestão doc, né? Os senhores sabem que o IARC Brasil usa outro termo, usa o termo SIGAD, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que é um sistema informatizado que contém esses elementos de gestão documental. Claro que esses elementos, eles são variáveis, né? Muitas vezes nós temos uma visão maniqueísta das coisas, e digamos simplesmente, esse sistema não tem nada de gestão documental, é um gestão doc, esse não é, né? Mas nós, na verdade, o que nós temos? Nós temos graus distintos de aderência, né? Isso é uma coisa que também nós teremos que debruçar no futuro. Falar, qual a aderência que determinado sistema tem ao gestão doc, né? E a partir de qual o percentual de aderência que nós vamos considerar esse esse sistema efetivamente aderente ao Monark Jus, né? Então, são graus, né, que nós depois também teremos que pensar numa forma de mensuração. Então, também, como dito aqui, o Monark Jus serve para processos digitais, os não digitais, né, são né, para cuidar do processamento dos processos físicos, e os híbridos. Claro que hoje em dia
os não digitais, os híbridos, estão cada vez em percentual menor dentro né, de todo o conjunto do Poder Judiciário, né? Então, esses requisitos eles são fixados para todas essas etapas, né, ligadas à gestão documental, né, conforme já mencionado aqui também. Estamos preocupados com a captura, o recebimento, a indexação, a produção, a classificação, a tramitação, a guarda, o arquivamento, a avaliação, a seleção e a própria preservação. Então, todas essas etapas, né, que fazem parte de uma gestão de documentos, têm requisitos previstos para cada uma delas, né? E o objetivo do MAREC-JUS, então, é justamente garantir, né, essa confiabilidade, a autenticidade e o acesso a esses documentos e processos, né? E essa adoção do gestão doc pelos órgãos do Poder Judiciário, né, nesses três tipos, né, os processos judiciais, administrativos e documentos, é obrigatória, não só para a resolução anterior, como a ideia é que isso se siga para essa atualização também, né? E como está organizado, então, o nosso documento, né, o MAREC-JUS? Ele tem esse capítulo, né, tem um capítulo primeiro, introdução, depois do capítulo 2, ele dá uma noção geral de gestão documental do Poder Judiciário, né, as questões relativas a toda a nossa política arquivística nacional, né, do CNJ e os respectivos instrumentos. Claro que é uma noção geral, porque, como os senhores sabem, nós temos outro instrumento do PRONAME, que é o Manual de Gestão Documental, né? Então, ele só dá uma introdução e ele tenta até trazer uma linguagem mais simples, pensando também naquele destinatário não familiarizado com essas questões de gestão documental, né? Principalmente o técnico da informação, que vai pegar aquele documento, às vezes ele nunca ouviu falar em gestão documental, opa, o que é isso? Então, nesse capítulo 2, ele tem uma noção, né, do que é gestão documental, né? E nas partes 2 e 3, nós temos os capítulos com os requisitos propriamente ditos, nessas categorias de funcionais e não funcionais, que eu falarei brevemente, né? Cada capítulo, ele tem um texto introdutório, né? Ele explica do que se trata, né? Ele vai explicar, por exemplo, o que é uma captura, né? O que é uma variação, né? Ele dá uma noção geral disso e depois ele traz cada requisito, né? Eu vou depois aqui fazer uma demonstração de um requisito só para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, né? Esses requisitos, então, eles têm esses quadros numerados com o respectivo enunciado, o que diz os requisitos, uma linguagem bem objetiva, né? Normalmente são verbos usados, providenciar, né, ou permitir, fazer, né, um verdadeiro comando. Daí ele classifica o nível de obrigatoriedade, né, entre aqueles obrigatórios e desejáveis, que também eu falei um pouco mais a seguir, e categoriza se é funcional ou não funcional, e dentre os não funcionais ainda há uma outra subclassificação. No final, então, nós temos os glossários, as referências e os apêndices, né? Um é o quadro de referências e o outro, importantíssimo, que são os metadados, né? Dos quais, sobre os quais falará um pouco a doutora Ingrid a seguir. Bom, então, prosseguindo, então nós temos o MAREC-JUS, nós temos então esses objetivos, né? Ele fornece então essas especificações técnicas e funcionais, né, para orientar, né, a aquisição de algum sistema, o detalhamento, o desenvolvimento desse sistema de gestão da documentação, né, digital, não digital e híbrido no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, né? E também os objetivos é garantir também essa aderência, né, aos requisitos do MAREC-JUS pelos sistemas, os módulos, aplicações, microserviços também que vierem a ser introduzidos na PDPJ, né, a Plataforma Digital do Poder Judiciário, né? Então é importante que haja essa conexão. E como destinatários do MAREC-JUS, nós temos principalmente, né, os fornecedores e desenvolvedores, né, que como um verdadeiro guia para desenvolver sistemas, módulos, essas aplicações, né? E isso em conjunto com todos os atos normativos do CNJ, que são mencionados. Também os profissionais da área de gestão de documentos, né, são importantes destinatários, porque a própria MOREC serve como orientação para a execução dessas ações de gestão documental, e também os usuários, claro, em geral, são os destinatários. Bom, dito isso, aqui muito brevemente, eu só trarei isso para os senhores terem uma ideia, porque na verdade é uma questão mais técnica, né, a distinção de requisito funcional e não funcional, né? O requisito funcional é uma verdadeira declaração que especifica uma funcionalidade que o sistema de informação deve ser capaz de executar, né? Em geral, ele vai definir essa função para ser implementada no sistema, né? Então, são aquelas declarações de serviço que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir, como o sistema deve se comportar em determinadas situações, né? Então, eles são o núcleo principal de um sistema, né? Porque eles são a própria funcionalidade daquele sistema. Agora, o não funcional
ele já, claro, ele não é menos importante para não ser, né, por esse nome ser não funcional, mas ele vai definir uma característica que afeta, em geral, o comportamento daquele sistema de informação, que acaba influenciando até na própria implementação das funcionalidades, né? Então, são variados, né? Às vezes são restrições que o próprio negócio impõe, ele acaba afetando, né, diretamente a qualidade do sistema. Para que os senhores tenham uma ideia melhor do que seria o não funcional, eles são subdivididos, né? Às vezes eles são ligados diretamente aqui ao produto, né, que é o requisito não funcional de produto, a própria organização, né, o requisito não funcional organizacional, ou externo, né, requisito não funcional externo, muitas vezes dizendo respeito a requisitos legais, normativos, questões técnicas. Isso daqui está no nosso Morec, depois se os senhores quiserem se ater mais, é melhor, né, eu não vou, né, me ater muito a isso, até por uma questão de tempo. Essa distinção, essa subclassificação, na verdade, a nossa equipe de TI, né, do grupo de trabalho, teve também muita dificuldade, né, para trazer, né, ao longo do todo o trabalho, isso é muita dificuldade, né, de discutir, distinguir o que é funcional, o que não é, né, até nós chegarmos essas definições baseadas na literatura, né, que estão mencionadas no Morec Jus, né. Então, é importante que os senhores, né, debrucem, leiam, né, pelo menos com atenção no próprio Morec. E para que tenham uma ideia, então os capítulos, eles usaram essa distinção, né? Primeiro vem, né, do capítulo 3 a 8, os requisitos funcionais, depois os requisitos não funcionais, né? Que estão aqui expostos. Eu, no final, falei um pouco da estrutura, muito brevemente os capítulos, daí volto a isso, mas só para dizer que, então, nós temos essa parte 2, né, traz os requisitos funcionais, e a 3, os requisitos não funcionais do Morec. Eu vou só expor o glossário no final, os senhores vão ver isso bem claramente. Então, uma outra distinção importante são os requisitos obrigatórios e desejáveis, sobre os quais a conselheira também mencionou, né? O requisito obrigatório, o próprio nome diz, é aquele imprescindível, né? O desejável, de fato, é um requisito facultativo, né? Mas, porém, é uma coisa muito importante, né, que os senhores precisam atentar, né? Apesar dele ser desejável, ou seja, facultativo, né, para que ele deixe de ser implementado, né, precisa as razões, né, todas as circunstâncias específicas para não adotar aquele requisito devem ser bem examinadas, e todo o conjunto, antes de ele não ser escolhido, né, no desenvolvimento do sistema, ele ser realmente afastado. Falar, é desejável, então eu não vou implementar. Não, não é isso. Ele é desejável muitas vezes porque no grupo de trabalho mesmo, reconhecemos muitas vezes dificuldade de uma implementação daquele requisito inicial, né? Ou porque determinados sistemas podem não ter necessidade dele, né? Então, na verdade, quando os senhores se depararem com o requisito desejável, os senhores vão ter que analisar todo aquele conjunto, né? Analisar caso a caso se vão ser implementados ou não, né? Mas é importante que os senhores tenham isso comumente, não é porque é desejável que ele já vai ser excluído, não. E aqui a prova dele ser importante dos requisitos desejáveis diz justamente respeito à interoperabilidade, né? Então vejam, senhores, se o sistema não inclui determinado item desejável, ele deve estar preparado para interoperar com outro que tem esse requisito, né? Mesmo que não atenda plenamente essa funcionalidade. Então, vejam, essa decisão, né, de não implementar um requisito desejável é muito séria, né, no desenvolvimento dos sistemas, porque nós temos que nos preocupar com essa questão da interoperabilidade entre os sistemas, né? E do mesmo modo, o sistema que inclui um item desejável também deve estar preparado para interoperar com outro que não o inclui, né? Então, é uma coisa que todos os desenvolvedores precisam estar muito atentos. Eu trago aqui um exemplo, né, de requisitos tirado dos requisitos aqui do capítulo 10 de preservação, né? Só para os senhores terem uma ideia, né, como eles estão sistematizados. Em todos os capítulos, os requisitos estão assim descritos, né? Então vejam, aqui nós temos uma abreviatura do requisito, né, usando 3 letras, RPR, porque é requisito de preservação, né? O 10, ele pega o número do capítulo, né? Depois o 3 é o número do subcapítulo, né, que tem cada um, e depois tem a numeração deles, né? Aqui eu estou pegando já da página 4 a 8, para os senhores verem, né? Então vejamos, por exemplo, um sétimo, né?
Aliás, o 6, interessante. Gerir metadados relativos à preservação dos documentos e seus respectivos componentes, né? Depois dessa descrição aqui do requisito, eu tenho aqui o nível de obrigatoriedade dele. Aqui os senhores estão vendo a letra O ou D que eu mencionei, ou obrigatório ou desejável. Aqui nesse caso, o requisito é obrigatório, né? E depois nós temos aqui a classificação do tipo, né? É um requisito não funcional de produto, né? Os não funcionais têm ainda essa subdivisão, né? Então, todos os requisitos estão nessa ordenação, o que facilita a compreensão e torna, né, a leitura muito clara, muito fluida. É claro que esse documento submetido à consulta pública, nós esperamos, né, que os senhores também tragam contribuições para nós aprimorarmos, né, todos esses requisitos que foram discutidos, né, e para que, né, possamos revê-lo, obviamente, né? E então, caminhando já para o encerramento da minha breve fala, eu só trago aqui, né, como estrutura, para os senhores terem uma ideia, né, então, como está o Morec Jus, né, aquilo que eu falei, né, a apresentação, a parte 1, nós temos esses aspectos gerais, né, com a introdução, né, os objetivos, destinatário, toda essa parte dos fundamentos legais, normativos, brilhantemente exposta pela conselheira Salise Sanchoteiro no início, que é as normas técnicas, né, os padrões, daí o capítulo 2, nós falamos de gestão documental do Poder Judiciário, né, o capítulo sobre o qual a doutora Ingrid também vai se debruçar um pouco mais. Depois da parte 2, esses requisitos funcionais, né? Nós temos toda essa questão, né, da organização dos documentos, captura, a tramitação, fluxo de trabalho, avaliação, a pesquisa, a segurança, né? E na parte 3, os requisitos não funcionais, né? Armazenamento, preservação, a segurança, aspectos estruturais, disponibilidade, usabilidade, interoperabilidade, desempenho e escalabilidade, manutenção e evolução. Depois temos o glossário, as referências, como nós falamos, um apêndice só com quadros de referências normativas e os metadados, né? Então, essa é basicamente a estrutura do Morec Jus, né? E eu, então, encerro essa minha breve fala, espero que tenha, né, que os senhores tenham tido uma ideia, uma introdução, convidando então a todos, né, convidando em reiteração, né, que esse convite já foi feito pela conselheira, a participarem da consulta pública, né, que ela é importantíssima para esse aprimoramento, né, do Morec Jus, né, que está sendo proposto pelo Conselho Nacional de Justiça. Vejam, a consulta pública ela tem a função de dar legitimidade a qualquer instrumento normativo, né, e é um meio, né, com o qual o Conselho Nacional de Justiça tem contado bastante, né, os senhores se lembram, nós tivemos recentemente consulta pública da Resolução 469, né, que cuida da digitalização de processos do Poder Judiciário, nós recebemos mais de 60 contribuições do Brasil todo, foi importantíssimo, né, nós conseguimos melhorar bastante o texto proposto, e é o mesmo que nós esperamos aqui no Morec Jus, né, para que os senhores e as senhoras sejam, né, da área de tecnologia da informação, seja da área de gestão de documentos, se sintam também partícipes nessa construção coletiva e compartilhada, né, dessa política, né, dessa norma do Conselho Nacional de Justiça. Isso é muito importante, né, para que essa norma tenha essa efetiva legitimidade, né, pela participação e que possa efetivamente ser implementada, né? Como dito aqui, é importante, né, toda essa adequação dos sistemas informatizados ao Morec Jus, né, para que nós tenhamos efetivamente a gestão documental nesses sistemas, e sem a gestão documental nós não podemos sequer pensar no passo seguinte, que é uma questão relevantíssima, que é a questão da preservação digital, né? Como nós vamos pensar em preservação digital sem gestão documental? Não há como, né? Né, temos a consciência, né, apesar disso ainda não ser muito compreendido em todos os canais, mas nós não temos a mínima condição, nunca teremos, porque os escassos são finitos, de preservar absolutamente tudo que é produzido digitalmente, né? Nós precisaremos, já precisamos, né, fazer uma efetiva gestão documental, né, dos processos eletrônicos judiciais, para que nós podemos selecionar aquilo que efetivamente interessará à memória da justiça brasileira, aquilo que vai ser destinado ao guarda permanente e o que vai poder ser eliminado, porque nós nunca teremos capacidade para abarcar, preservar absolutamente tudo. Então, esse é o primeiro passo para a preservação, né? Uma gestão documental efetivamente implementada nos sistemas judiciais. Então, feita essa introdução, agradeço novamente, conselheira Salise Sanchoteiro, doutora Ana Aguiar, meu muito obrigado, e passo então a palavra à doutora Ana Aguiar. Muito obrigado.
Beth, muito obrigada, sempre muito objetivo, foi muito esclarecedora a tua apresentação. Eu passo a palavra à colega Ingrid, que irá continuar. Ingrid, por favor. No começo ele dá um trabalhinho, doutora Ingrid, mas depois eu acho que eles precisam mandar uma liberação do áudio, né? Pamela, Renata, por favor. Demora. Pamela, consegue ativar o áudio da Ingrid? Agora eu Agora consegui. sim. Ah, que bom. Bom dia, conselheira Salise. Bom dia, nossa querida coordenadora do Comitê do Proname, doutora Ana Guiar. Bom dia ao meu colega e nosso coordenador do GT, do Trabalho de Desenvolvimento do MOREC. Bom dia aos nossos queridíssimos colegas, meninos e meninas que participaram da nossa construção conjunta nesse GT. Foi muito desafiante, muito prazeroso e um aprendizado para mim absolutamente fantástico, né? Enfim, até para os senhores, bom dia a todos e todas que nos assistem e que generosamente dispuseram de seu tempo, assim, quase 400 pessoas para participar desse webinar. Então, assim, muito brevemente, até para é sempre interessante a gente entender o contexto e a perspectiva de quem está falando. Eu fui integrante do comitê do Proname oficial e oficiosamente de 2010 a 2016. Eu saí e eu retornei em abril do ano passado, né, com esse trabalho do GT do MOREC já em amplíssima construção, e nele, propriamente dito, no grupo de trabalho, eu ingressei em junho do ano passado, assim, e tive, então, o prazer, a oportunidade, a honra de poder integrar esse grupo, né? Então, essa, digamos, é um pouco, eu sou juíza federal em Porto Alegre, e minha experiência nessa área é um pouco na perspectiva da usuária, da diletante de gestão documental e de uma tentativa de aprendizado de alguma coisa tecnológica que é bastante complexa, assim. Então, isso retrata um pouco, assim, eu acho que um pouquinho de cada um de nós, no sentido de que com formações diferentes, com experiências diferentes, nós fizemos um esforço muito grande de aproximação de ciências dentro de um trabalho que eu acho que passa um pouquinho do multidisciplinar para se tornar um pouco transdisciplinar, e a gente foi verificando pontos de aproximação e de compreensão recíproca de necessidades e de requisitos que são técnicos no exercício desse tipo de construção, que é uma construção permanente, né? Assim, a gente está apresentando uma proposta que não é um produto acabado e que não é um produto que não vai estar infenso a uma grande evolução, assim, inclusive daqui para frente, né? Como o Dr. Beth até nos colocou, assim, e a doutora Salise também, nós somos, de uma certa forma, grandes beneficiários, esses integrantes desse grupo que participou dessa construção, de uma história muito boa, né? Que era a de um MOREC que desbravou um território que não estava nada regulamentado dentro como um Proname, que já existia o programa, mas não existia ainda nenhum normativo na época em que o MOREC, primeiro o MOREC, nosso MOREC atual, foi veiculado. Ele acabou chamando para si algumas definições de gestão documental, porque a gente não tinha isso estabelecido em lugar nenhum dentro do contexto do CNJ, né? E nós fomos, assim, beneficiários também, assim, muito grandes dessa imensa evolução tecnológica, normativa e da própria atuação do CNJ dentro dessa construção de uma ideia de um sistema único ou dessa evolução para uma PDPJ em que tudo se colabora e tudo se contribui e tudo se partilha, né? Enfim, e também com a própria evolução tecnológica, né? E assim, também como bem colocado pelo Dr. Becher e pela doutora Salise,
Na verdade, nós temos gestão DOC, sim, nós temos gestão documental hoje nos nossos sistemas como eles estão. O que nós não temos é o tudo em todos e ao mesmo tempo, né? Enfim, e ali quando a gente percebe que os sistemas de gestão de processos e documentos vão ter que ter captura, recebimento, indexação, produção, classificação, tramitação, armazenamento, guarda e arquivamento, e avaliação, e seleção e preservação, a gente intui, dentro dos sistemas com os quais operamos e conhecemos, que nós não estamos nada mal, até a guarda, a questão de gestão documental mais sensível nesse momento seria o arquivamento, a avaliação, a seleção e a preservação. E dentro desse contexto todo, me parece que os metadados, eles vêm fazer uma certa complementação, né? Os metadados, assim, fazendo assim só um breve resgate do que tínhamos e para onde chegamos, né? No MOREC atual, 91 da resolução 91 de 2009, nós temos uma estrutura, o Dr. Betti nos apresentou a estrutura, que se a gente olhar, ela é até bem similar à estrutura que nós temos naquele MOREC existente e no MOREC que está sendo proposto, né? Com uma boa evolução nos requisitos funcionais e não funcionais, tratados de forma apartada, que também foi um passo dado no EARC Brasil. O EARC Brasil realmente ele foi bastante utilizado como referência por um motivo óbvio, que é o CONARC, ele é ele é responsável pelo nosso Sistema Nacional de Arquivos, então as construções a ele devem alguma reverência, mas nós temos uma realidade muito própria do nosso fazer de prestação jurisdicional, que não tem comparativo com o que acontece perante os demais poderes, né? E só para ficar com um exemplo bem simples, bastante conhecido de todos, quem olhar uma tabela de área meia e quem olha as nossas tabelas de áreas judiciais, nós estamos em contextos de atuação muito diversos e com necessidades muito próprias. Então, na verdade, nós não temos uma tabela, nós temos as tabelas unificadas, e essas tabelas unificadas são 4, né? E elas coexistem e necessitamos uma das outras agindo em conjunto, né? E sim, especificamente em relação aos metadados, nós tivemos uma evolução em relação ao que era o que constava na formulação do MOREC. O MOREC atual, ele previa metadados com ordenação um pouco diferente do que hoje a gente tem, que ela está enfocada em metadados de documento, metadados de classe, metadado de eventos, metadado do componente digital e metadados de agente, né? Assim, e o MOREC anterior tinha metadados, e claro que se relacionam, metadados e requisitos, eles se relacionam, mas ele tinha uma ênfase em algumas questões mais hoje tratadas em requisitos não funcionais. Nossas referências utilizadas para a formulação desses metadados foram, assim, basicamente, o EARC, né, já mencionado mais de uma vez, e as normas ISO 23081-1, 23081-2, e o EPMG do governo eletrônico, né, que é o padrão de metadados do governo eletrônico, foram consultados, e muito especialmente o PREMIS, né, que é o Data Dictionary for Preservation Metadados, a versão 3.0, que é de 2015, que foram normas bastante consultadas. O PREMIS é uma formulação complexa e bastante robusta, e tanto para o MOREC quanto para a resolução de digitalização de documentos, o que se optou pelo CNJ como abordagem é a abordagem mínima, é tentar nos focar no que é o mínimo necessário, sem prejuízo de que outras possam ser instituídos e ampliados conforme necessidades forem sendo surgindo, né? A gente também procurou
se afinar ali, até na questão conceitual, tanto na resolução da digitalização, que é a 469 de 2022, quanto no corpo conceitual e de desenvolvimento para esse novo MOREC, num conceito que hoje é legal, né? Enfim, no decreto 10.278, o metadado é alguma coisa conceituada, né? E ele é conceituado como dado estruturado que permite classificar, descrever e gerenciar documentos e processos. Então, assim, me partindo já para a conclusão, até porque eu acho importante que a gente ouça os nossos mais de 400 participantes desse webinar, né? Assim, a minha peroração aqui, como usuária, como integrante do comitê do Proname, é que, na medida do que for sendo possível e que caiba nas evoluções dos sistemas, que se consiga ao máximo colocar os metadados, inclusive naquela fase de tramitação dos processos, porque isso facilita aquela fase seguinte do arquivamento para que a gente possa realmente apropriar ali o que já contém, conseguir fazer a avaliação e conseguir fazer a destinação, seja para o descarte, seja para a guarda permanente. E assim também, muito brevissimamente, até conversava com a doutora Ana sobre isso, né? Os metadados são importantes para outras aplicações, né? Os metadados hoje, eles são a fonte que abastece o DataJut, eles são a fonte que abastece o Codex. Eles são uma fonte que nos abastece planejamento de atuação. Nós temos centros de inteligência que trabalham em demandas repetitivas, que trabalham em material que vai ser tratado como precedente, o que foi encaminhado para esse sistema de precedentes vinculantes, e sem um metadado de qualidade, nós não conseguimos, de forma muito apropriada, trabalhar com dados estatísticos, com essa alimentação, com essa utilização como planejamento das atividades de uma instituição, que é também uma das diretrizes do que se faz em gestão documental, de acordo com a Lei Nacional de Arquivos, que é 8.159 de 1991. Então, assim, os metadados vão bastante além do que se trata propriamente, de uma forma estrita, da gestão documental. Eles têm uma utilidade muito fundamental, eu acho que para a governança e planejamento. Então, assim, com essa breve conclusão, e também como integrante do GT e do Comitê do Proname, com muita expectativa de que venham as contribuições de todos os que puderem se debruçar e se interessar e que vão trabalhar com esse MOREC JUS no momento em que ele virar um ato normativo, para que, da mesma forma que foi feita em relação à resolução 420, a resolução da digitalização, 469, o grupo possa se debruçar com a mente e coração aberto em fazer todo o aprimoramento que seja necessário e conseguir propor uma normatização que seja compatível com a realidade nacional do Poder Judiciário. E com essas palavras, doutora Ana, lhe devolvo a palavra e agradeço a oportunidade de participação. Ingrid, muito obrigada. Obrigada pela explicação. Colegas, abro então a palavra aos participantes. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Quem quiser falar, por gentileza, levante a mão, nessa mãozinha que aparece aqui no menu embaixo da tela. Quem quiser colocar no chat também, fique à vontade. O Pedro Neto pergunta, considerando a fala da conselheira Salise, que pretende submeter a aprovação dos demais conselheiros do CNJ nesse semestre, considerando que o Prêmio Qualidade CNJ 2023 tem cobrado, enfim, o Prêmio Qualidade, né? Tem cobrado dos tribunais nos últimos 2 anos o item gestão documental e memória, é possível que essa resolução, se aprovada nesse semestre, seja incluída no Prêmio Qualidade de 2023? Pedro, a portaria do Prêmio CNJ de Qualidade, ela deve sair no mês de março. Nós sempre fazemos um grande esforço para que ela saia cedo, às vezes não conseguimos, mas ela deve sair esse ano no mês de março. Então, pelo timing, imagino, acho que posso, eu não posso, acho que pode-se dizer com bastante segurança que o timing ele não vai permitir que seja cobrado nesse ano, porque a portaria deve sair em março e provavelmente
essa resolução não deve ser aprovada em março, porque tem o resultado da consulta pública, que ainda vai ser estudado, organizado, tudo isso. Então, pode-se dizer que não vai ser. Colegas, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Se a consulta pública pode ser estendida. Rodrigo, a consulta pública ela vai até o dia 10 de março. Será que não fica? Não fica. Em princípio, ela não vai ser estendida. Acho que é 10 de março, né? Se puderem me confirmar, pessoal. 10 de março, né, Betty? Então, ficamos no dia 10 de março. Conforme, se a gente achar que teve pouca participação, esperamos que não, podemos pensar numa prorrogação, mas em princípio mantemos. O documento é extenso, né? Peter, gostaria de falar? Por favor, se quiser complementar. Vamos lá, libera o Peter e a Ingrid, por favor. Obrigado, deu certo agora. Então, primeiro, do Prêmio CNJ de Qualidade, o Pedro perguntou a pessoa certa, que é a doutora Ana Aguiar, que cuida exatamente disso. Então, a resposta mais precisa não haveria. Em relação ao tempo da consulta pública, vai até 10 de março, né, houve a previsão de 1 mês e meio, né? Como, veja, nós reconhecemos que é um documento extenso, né, muito conteúdo, né, como os senhores viram, foi um trabalho hercúleo que nós fizemos por mais de um ano, né? De fato, o período aparece curto, aparentemente, só que os senhores têm que levar em consideração o seguinte: os senhores viram aqui o empenho da conselheira Salise Sanchotene, dizendo na intenção dela de já, né, uma nova resolução, levar isso para o plenário do CNJ, efetivamente aprovar o novo MOREC como resolução ainda nesse primeiro semestre, né? Então, veja, então, dependendo também da quantidade que nós recebemos, também levará um tempo, né? Todo esse processamento, essa revisão, né? Então, é um tempo que foi pensado também considerando isso, considerando aproveitar esse primeiro semestre do CNJ para que isso fosse efetivamente implementado. Nós sabemos que, são questões fáticas, né, doutora Ana? O mandato da nossa presidente, a ministra Rosa Weber, vai até setembro, outubro, né? E, normalmente, esse período de transição também acaba havendo uma certa dificuldade no próprio trâmite desses atos no CNJ, né? Então, de fato, seria importante que nós aproveitássemos esse primeiro semestre para efetivar isso. Então, a princípio, né, esse prazo foi muito bem pensado, não há essa ideia de prorrogação, né? Então, nós pedimos que os senhores se empenhem, né? Tá o carnaval chegando aí, não é, doutora Ana, doutora Ingrid, para todo mundo poder sair no bloquinho do Morec Jus e ler o documento e poder participar da consulta pública, né? Então, essa é a ideia. Eu só gostaria também de registrar aqui, doutora Ana, a presença, não a conheço, mas estou vendo aqui, fico feliz, a desembargadora Elinei Veloso, do TRT 23, desembargadora do Trabalho, lá do Mato Grosso. É uma honra também, né, saber que nosso grupo de mais de 400 pessoas aqui no público, nós temos também a desembargadora, né? Isso demonstra, né, doutora Ana, como esse assunto realmente envolve todos os níveis da nossa instituição, né? Magistratura primeiro, segundo grau, né, e todas essas áreas. Obrigado. Passo a palavra para a doutora Ingrid. Só para tentar lançar uma luz, assim, que realmente o tempo parece desafiante, o 10 de março, a forma como nós trabalhamos, de uma certa forma, pode ser uma inspiração na forma de participação da consulta pública. Assim, é interessante que haja essa leitura por integrantes do órgão do Poder Judiciário, de um mesmo órgão, que atuem em áreas diversas, porque a perspectiva do usuário, do desenvolvedor, do profissional que faz a gestão de arquivos, por vezes são diferentes, né? E elas se complementam, e elas ajudam a compreender e a esclarecer e a conseguir expressar a necessidade como um todo. Assim, é um caminho que pode, talvez, auxiliar nessa construção dessa colaboração. E quanto ao manual, se eu já puder ir respondendo, doutora Ana Aguiar, o manual de digitalização, ele tem sido bastante perguntado para nós em várias frentes diferentes. Ele está diagramado já,
e foi repassado aos responsáveis pela sua elaboração, pelos conteudistas, para podermos fazer a nossa revisão, se ok. E eu acho que dali para frente eu devolvo para a doutora Ana, porque eu não sei o passo seguinte, mas eu imagino que não vai passar muito do começo de março esse manual publicado. Isso, o manual ele está pronto, né? A gente apenas liberou esse prazo de 5 dias para vocês darem uma olhadinha para ver se está ok depois de diagramado e já devemos liberar. Depois do carnaval devemos liberar. A pergunta, se o rodopiano do TRT8 pergunta, esse critério então será retirado, aquele de possuir repositório arquivístico digital confiável, né, o RDC-ARC, desenvolvido como software livre, tarará. Então, acho que os colegas podem também me auxiliar, mas rodopiano, quem tiver, uma coisa não depende da outra, não é? Pelo que eu entendo. Então, quem tem o RDC-ARC, caso seja mantido esse critério, pontuaria. Isso, pelo que eu entendo, uma coisa não depende da outra, não é isso, pessoal? Veja, Ingrid. Sim, eu não consegui compreender a inteireza da pergunta, eu queria até ver aqui o A horário. pergunta era se o critério de RDC-ARC é um critério que está vigente considerando a situação atual. São situações independentes, o RDC-ARC é um comando de existência da Resolução 324, é um comando de existência da Resolução 408, e digamos, quem o tem, e várias instituições estão desenvolvendo o RDC-ARC, por exemplo, para guarda, né, enfim, apropriada de documentação permanente digitalizada, né? Então, há hoje existentes projetos em desenvolvimento. A doutora Anitta talvez pudesse até depor um pouco sobre o que está acontecendo em relação à Justiça do Trabalho, que tem toda uma programação muito sistematizada para esse desenvolvimento dentro do PJE trabalhista. Então, seria essa a minha consideração. Então, são coisas realmente independentes, e desde o advento da Resolução 324, né, quando, primeiramente, essas questões de gestão documental, gestão de memória, entraram para o Prêmio CNJ de Qualidade, já houve esse questionamento, né, e a tendência é que ele seja mantido, né, já se repetiu esse segundo ano. Também, falando de Justiça do Trabalho, passar a palavra para a doutora Anitta, me permito também saudar a desembargadora Sulamir Monassa, do TRT8, Pará e Amapá, também presente aqui, a desembargadora que também é uma grande incentivadora, fomentadora da gestão documental do Poder Judiciário Trabalhista. Doutora Anitta. Pamela, se puder, por gentileza, liberar o som de todos. Já está liberado, doutora Ana. Quem quiser habilitar o som pode habilitar. Acho que agora sim. Meu bom dia a todos, meus cumprimentos à conselheira Salise, à nossa coordenadora, doutora Ana Aguiar, pelo empenho e o apoio que nos dão a todos, meus cumprimentos especiais aos colegas Betcher, Ingrid Slivka e a Neide, que têm seus 10 dedinhos nesse projeto, né? E acho que são impressões digitais que merecem nosso reconhecimento, sem desqualificar a ajuda de nenhum outro, mas eu também precisava fazer essa referência. Meu especial bom dia à desembargadora Sulamir e à desembargadora Elinê. Sejam muito bem-vindas. Sobre o RDC-ARC, para não me alongar, nós temos atualmente, em função exatamente do que ficou disposto na Resolução 324 de 20 do CNJ, é o nosso repositório, é o repositório digital confiável, que vai ser a nossa ferramenta para que a gente faça uma adequada gestão documental. Eu sempre refiro que o paradigma nacional é o TJDFT, que começou, está aqui o Cristiano, o Otacílio não está, mas vai nos ouvir depois, e que começaram a implantação de seu RDC-ARC juntamente com o IBICT, num projeto muito interessante, né? E desde o início, diga-se de passagem,
o TJDFT sempre disponibilizou aos outros tribunais de qualquer outro ramo que usassem as suas soluções. O que acontece? Nós temos PJEs diferentes, né, com especificidades, além das especificidades de cada ramo do judiciário, trabalhista, eleitoral, enfim, estadual, federal. Nesse sentido, então, fazendo uma honrosa cópia do incentivo do TJDFT, pela Justiça do Trabalho, nós conseguimos aprovar, junto ao CSJT e TST, um projeto para todo o ramo da Justiça do Trabalho de implantar o RDC-ARC juntamente com o IBICT, né, através de um convênio com o IBICT, para desenvolvermos soluções de gestão documental e termos esse repositório com toda a sua cadeia de custódia adequadamente, super confiável, como eu digo, seguindo a lição de muitos, como, por exemplo, o professor Daniel Flores, que já desde 2016 vem nos incentivando, né, nesse projeto. Então, especificamente, o projeto este que a Justiça do Trabalho está fazendo e que o TRT4 é o tribunal piloto, iniciou ao final do ano de 2022. Nós estamos trabalhando e junto com um representante de cada um dos TRTs, a cada solução que conseguimos, nos reunimos todos para que ao longo do projeto os respectivos representantes da TIs tirem, assim, a exemplo desse webinar e da própria consulta pública, tirem suas dúvidas, deem suas sugestões, né? Seja ponderado alguma adequação para que o projeto tenha uma previsão de 5 anos, 2 para implantação e 3 ainda de acompanhamento dessa implantação. Além do aspecto positivo do RDC-ARC e de ser importante, porque poderíamos atender a resolução 324, atenderemos uma adequada preservação digital, ele também é muito mais econômico, né? Porque está sendo desenvolvido e sustentado pelo TST e pelo TRT4, e será de uso de todos os tribunais do trabalho e, inclusive, a todos os outros ramos do judiciário que consigam usar as nossas mesmas soluções. Né? Exemplo do TJDFT, o nosso também está aberto. Né? Então, nós estamos muito animados e é uma construção delicada, não é um projeto fácil, e diga aqui o Cristiano que está nos assistindo, e o doutor Bete, a doutora Ingrid, a doutora Ana, conselheira Salise, todo mundo sabe que é um projeto eminentemente técnico, e que ao lado do seu aspecto técnico, tem um aspecto de formação de uma cultura de preservação. Nós precisamos, ao longo do projeto, incentivar e mobilizar todo o nosso público interno, de qualquer ramo do judiciário, para a importância de um RDC-ARC. Nós aqui no TRT4, e tenho certeza lá pelo TST e CSJT, o Reginaldo e o Vilermando, estamos todos à disposição para compartilharmos as nossas soluções e também as nossas dúvidas. Eu agradeço e cumprimento a todos pelo webinar de hoje. Renovo meus cumprimentos aos nossos 2 professores, Beter e Ingrid. Obrigada, Anitta. Muito obrigada. Passo a palavra à Neide, que está com a mão levantada. Sim. Eu estava ansiosa para falar, porque além de agradecer aos magistrados da menção ao meu nome, né, parabenizar pelas falas da conselheira Salise, do doutor Bete e da doutora Ingrid, né, que falaram muito bem, deram tem 2 câmeras abertas, bastante técnicas e competentes do nosso trabalho. Mas em relação à fala do Pedro, todo mundo aqui colocou o interesse de incluir no prêmio CNJ 2024, que a portaria deve sair em março, conforme nos disse a doutora Ana, a questão do Moretti Jus, mas ela já pode ser incluída independente da nova resolução, porque
que o artigo 33 da Resolução 324 do CNJ já nos indica que os tribunais precisam ser aderentes à MOREC Jus. Se nós colocarmos no prêmio a questão mais genérica, ela já poderia estar sendo um dos temas dos prêmios desde 2020. Então, eu reforço o interesse que o Pedro manifestou de incluir no prêmio, como uma das categorias, a aderência dos sistemas do tribunal ao MOREC Jus, porque ele já é cobrado pela Resolução 324. Obrigada. Obrigada, Neide. Vamos levar isso em consideração, então, aqui no prêmio CNJ. Colegas, a próxima pergunta do Ezequiel. Gostaria de compreender se existiria alguma previsão de apoio técnico por parte do Proname para aquisição de RDC-ARC pelos tribunais. Nós temos no CNJ, Ezequiel, um convênio com o TJDFT que já desenvolveu para o seu tribunal o RDC-ARC. A ideia é que o TJDFT disponibilize no formato da PDPJ e a CNJ faça as adaptações necessárias e disponibilize esse vindo, né, do TJDFT a todos os tribunais. Não sei se os colegas gostariam de complementar. Ingrid, por favor. Richard. Ingrid, primeiro a Ingrid, depois... Não, pode deixar, Ingrid. Não, assim, eu só queria complementar, doutora Ana, no sentido de responder ao Ezequiel, que também a pergunta passa um pouco por isso também, sobre os requisitos do RDC-ARC. Então, é só para salientar que no MOREC não se trabalhou requisitos de RDC-ARC. O que se trabalhou foram requisitos que permitem o recolhimento, né, que é o termo técnico de quando o processo de guarda permanente vai recolhido para o arquivo permanente digital. Então, nós fomos até esse ponto no MOREC e provavelmente, futuramente, vai haver algum desenvolvimento de requisitos de repositórios digitais, né, enfim, até utilizando o modelo WISE, né, enfim, então a parte de requisitos, o do MOREC, ele não nem pretendeu e não se propôs a exaurir essa questão de requisitos de guarda permanente, mas os requisitos de transferência para um RDC-ARC, sim. Né? Enfim, e a questão do TJDFT também, claro, talvez o Cristiano que eu estou enxergando aqui na tela, mais hábil a esclarecer, né? Tem dois módulos, tem um módulo que é o PJE-ARC, que trata da gestão documental, e tem o módulo subsequente, que é o RDC-ARC, né, que daí é a transferência daquilo que for de guarda permanente para um repositório digital confiável arquivístico. É essa a minha fala. Ok. Betty, por favor. Obrigada, Ingrid. Obrigado, doutora Ana. Não, então, só complementando isso que a doutora Ana disse, para responder à preocupação do Ezequiel, de fato, né, foi firmado esse convênio TJDFT, aqui está o Cristiano Menezes e o próprio Otacílio, acredito que seja na reunião, com o CNJ para disponibilizar, né, esse trabalho de anos do TJDFT, né, tanto desse módulo de gestão documental, PJ-ARC, quanto toda o início da estrutura para a RDC-ARC. Só que o que acontece? Estes módulos serão adaptados para ingressar na PDPJ, nossa plataforma digital do Poder Judiciário. E eles são pensados para o PJE. Né? Então, aqueles tribunais que usam efetivamente o PJE de uma maneira pura e simples, terão, obviamente, mais facilidade em aplicar, né, toda essa solução tecnológica do TJDFT ao próprio sistema. Né? Mas vejam, mesmo no PJE, há especificidades. A doutora Anitta aqui disse, né, eles estão desenvolvendo lá a partir do TRT4 um projeto do PJE da Justiça do Trabalho, né, para servir de piloto para todos os tribunais trabalhistas. Né? E os outros sistemas, obviamente, né, podem se valer dessa solução do TJDFT, mas, obviamente, precisarão continuar o desenvolvimento. Né? Não sejamos ingênuos a ponto de achar que esse desenvolvimento feito para um sistema X, que é o PJE, que vai servir para outros, como EPROC, SAGE, PROJUDE, etc. Né? Então, todos os tribunais vão precisar fazer esse trabalho. Agora, o que é interessante,
Coisa que, né, nós precisamos ter em mente aqui, dentro de toda essa política do Conselho Nacional de Justiça, é a questão do trabalho colaborativo, né? Vejam, esse projeto da Justiça do Trabalho é exemplar, né? Por quê? O TRT4 do Rio Grande do Sul, em conjunto com o TST, está pensando numa solução do PJE da Justiça do Trabalho que vai servir depois de modulado para todas as cortes trabalhistas. O mesmo seria de muito bom tom feito se a Justiça Eleitoral, por exemplo, tivesse essa intenção na partir do TSE, né? Ou o próprio, né, na Justiça Militar também, eventualmente o STM, né? Na Justiça Estadual, claro que é um pouco mais difícil, né, porque os sistemas são variados, né, e o nosso único órgão, né, intermediário, o CNJ, nós não temos um conselho, um tribunal superior que possa fazer essa intermediação. Mas quanto mais os tribunais puderem trabalhar de uma maneira colaborativa, principalmente aqueles que têm sistemas parecidos, né, melhor será, né, porque realmente é algo muito custoso, né, e complexo para os tribunais e ao mesmo tempo também muito dispendioso, né? Então é um momento, né, que nós trabalhamos dessa maneira compartilhada e conjunta, né? Quanto mais os tribunais puderem, né, se unir uns aos outros para fazer esse trabalho, melhor será. Todos nós ganharemos. O Poder Judiciário inteiro ganhará. Era só isso, doutora Ana. Obrigado. Obrigada, Virgínia. Passo a palavra ao Mário, que está com a mão levantada. Mário Tavares. Bem, boa tarde, não, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu sou Mário Tavares, aqui do Tribunal de Justiça do Pará. Sou analista judiciário da área de tecnologia da informação. A minha manifestação aqui é uma manifestação no sentido de sugestões construtiva, e eu não estou falando no momento, apesar de ter sido designado para participar daqui, desse webinar, a minha manifestação ainda não teve, é uma manifestação pessoal, não é uma manifestação particular. Eu já até escrevi aqui, que eu vou encaminhar pelo formulário, mas oficialmente ainda vou submeter à chefia e tal, para ver se há concordância total. Mas a minha manifestação é no sentido de tentar, digamos assim, colocar para os senhores todos, né? O que eu pude ver nesses anos todos, sou servidor público sempre ligado à área de TI há 38 anos, né? Conheci, né, desde o início, no tribunal, né, eu já atuo desde de 93, sempre na área de tecnologia, gestão de projetos, desenvolvimento e alguns sistemas da área que envolve gestão documental. Então, eu conheci o nascimento do Morec Jus lá atrás, não é? Quando a Neide, né, era estrela e com um grupo grande lá, e é uma história muito bonita de se ver. Então, eu li o documento, não é? Preciso dar até uma leitura, digamos assim, mais detida, para também, além de sugestões mais genéricas de condução, né, também possa colocar coisas mais específicas que possam facilitar. O que eu entendo, né? Nós procuramos isso, nós precisamos disso. Esse mundo que a gente está tendo que resolver agora, de interoperabilidade, de gestão documental, de uma coisa séria, precisa, de recuperação, de guarda, fomos nós mesmos que procuramos, fizemos essa transição nesses anos todos, então não temos como fugir dessa missão. Sobre o trabalho feito, dá para perceber, né? Já houve 2 ou 3 manifestações sobre o trabalho árduo, né, de construir essa nova versão do documento, mas a gente não pode perder a noção, né, fora do grupo, de que mais árduo será a implementação, né? Nós temos que vencer de uma forma bem inteligente o gap que existe entre as especificações e requisitos de um documento desse tipo e a realidade, não é, que a gente se encontra em relação a sistemas, em relação a repositórios e tudo o que é tratado, não é, no documento. Para que a gente não veja, não é, um belo documento, tecnicamente com bons predicados de excelência, né, não venha a se esvair em relação a impossibilidades aqui e lá, principalmente considerando os diversos ramos da justiça, as dificuldades de toda a ordem, né, orçamentária, financeira, pessoal e outras atividades. Então,
O documento eu reputo que está muito bem escrito, muito bem consolidado, avançou bastante em relação à versão anterior, mas a minha preocupação vai no sentido de que os gestores do grupo de trabalho que vão levar adiante, né, depois da compilação de outras sugestões aí, que tenham um cuidado grande, uma inteligência de logística de fazer isso realmente acontecer na definição dos prazos, das etapas. Prazos muito curtos acabam tornando inviável, e como ninguém é mais real que o rei, né, acaba não acontecendo. Eu tenho até uma curiosidade, não fui buscar, se o CNJ tem algum levantamento, alguma estatística, alguma informação sobre o grau de aderência que se obteve do sistema, do modelo anterior, que, apesar de já ter aí uma vida longa, mas ele não era um documento simples, ele era um documento complexo, pertinente. Quanto dele está implementado na prática do anterior? Nós vamos partir para o novo, porque mudou tudo de lá para cá, não é? Muita coisa mudou, o que era verdade não é mais, e assim por diante. Mas eu acho que para desenhar um cenário, não mais da construção deste modelo, que está muito bem construído no meu entendimento, com as minhas limitações técnicas e tal, mas sim do grande desafio que é a verdadeira implementação, de colocar isso em prática, por pura necessidade, não tem como fugir. Mas para que a gente não perca, não é, o fio da meada, desenvolveu-se um bom modelo, mas não se consegue fazer acontecer na prática. Isso a gente não pode deixar fracassar nesse sentido. Então, eu não sei quão aderente se conseguiu, quanta aderência se conseguiu ao modelo anterior, que já era um desafio, já era bom e agora está muito melhor. Então, o que eu queria externar era essa preocupação. Né? Porque aí, uma vez aprovado aqui, no âmbito do CNJ, desculpa, e pode ser que a cadência de implantação seja muito, muito exígua, inviável, e não considere uma série de situações do mundo real, dessa parafernália de ferramentas, de sistemas, de aplicativos. Mário, obrigada, Mário. Obrigada, não, já falei ficou bem demais. Claro. Ficou bem esclarecido, e o ponto que o Mário traz é bastante relevante. Ingrid e Betcher querem falar sobre isso? Sim, acho que eu falo brevemente. Betcher, E tem toda a razão. Mário. Obrigado, Mário. Lá o TJ Pará. Aproveito para exceder os cumprimentos à Leiliane Rabelo, que também vi por aí, sua colega de tribunal. De fato, o Mário tem toda a razão, né? Porque nós tivemos um belo documento construído, né? Um MOREC, né? A resolução 91. Só que nós sabemos que, infelizmente, não houve uma efetiva implementação, né? A própria resolução previa um sistema de avaliação de conformidade, esse ranqueamento para verificação desse grau de adesão. Isso, infelizmente, acabou não se colocando na prática. Então, o desafio, de fato, Mário, é muito grande, né? O nosso grupo de trabalho se debruçou sobre isso, né? Nós chegamos a discutir, só que não chegamos, a verdade, ainda a um consenso no denominador comum. Então, o que eu tenho a dizer para o senhor e a todos que estão ouvindo aqui, que essas questões permanecem no nosso radar ainda, né? Não enquanto grupo de trabalho, porque ele já foi extinto pelo decurso de tempo, mas pelo próprio Comitê do PRONAME, em interlocução, em conversa com a própria tecnologia da informação do CNJ, né, suas secretarias, principalmente a Secretaria Especial de Programas, envolvendo até a própria presidência, é algo que nós ainda vamos nos debruçar e discutir, né, da melhor forma de nós conseguirmos esse compromisso dos tribunais, essa implementação, né, e se é necessário fazer uma avaliação, discutimos eventualmente até a possibilidade de ser feita uma auto-certificação e depois uma verificação posterior, se necessário ou não. Enfim, há vários modelos que nós vamos ainda pesquisar, inclusive, né, uma eventual entidade certificadora, porque nós sabemos que, infelizmente, o CNJ não tem toda essa estrutura para analisar sistema a sistema, mas isso está no nosso radar. Podem ter certeza que nós nos empenharemos para que isso
seja efetivamente a realidade. Não se preocupem com isso, mas ainda não temos uma resposta pronta, né? É isso. Acho que faltou mais uma coisa para falar, mas é isso. E só de esclarecimento, chegou a haver toda uma proposta, né, de um sistema de avaliação, né, no passado, mas efetivamente acabou não se concretizando, né? Mas fiquem tranquilos que nós ainda estamos cuidando disso, vamos cuidar. E lembrei que eu ia falar. A consulta pública, eu, né, com a permissão aqui da doutora Ana, também acredito que seja importante que os senhores também se manifestem essa preocupação na consulta pública, ainda que não envolva o requisito X ou Y, mas que pensem também em termos estratégicos, operacionais, né, de forma de implantação, de execução do Morec Jus. Os senhores podendo trazer sugestões também serão analisadas, serão bem-vindas, né? É importante que nós consigamos achar uma fórmula, né, para que isso vire realidade. Então, na consulta pública, os senhores também estão convidados a isso. Obrigado. Obrigada, Betty. Exatamente, são essas críticas, essas reflexões que a gente também espera, não é? Na consulta pública e, inclusive, sugestões concretas, né, com base naquele documento. Só nós temos aqui cerca de 20 perguntas, nós estamos na quinta, então vamos dar uma acelerada para que a gente consiga tentar terminar o meio-dia. O Álvaro pergunta, considerando a utilização de sistemas oriundos do CNJ como PJE, como será feita a adequação ao Morec Jus? Se é o próprio CNJ que vai providenciar os ajustes necessários. Os colegas aqui podem me complementar, mas em relação ao PJE nacional, que é o desenvolvido pelo CNJ, será de incumbência do CNJ a adequação ao Morec Jus. Então, acho que é correto dizer que cada tribunal que desenvolve sistema será o responsável, então, em implementar esses requisitos e adequar o sistema ao Morec Jus. A próxima pergunta, o Dalmo. Se seria possível, para não dizer obrigar, que os responsáveis pelo arquivamento de processos eletrônicos nas varas já façam a classificação daqueles processos que se enquadram nos requisitos de guarda permanente. Ingrid, por gentileza. Consegui me ajudar aqui. O tema do usuário e do destinatário do Morec, até hoje de manhã, eu e o Dr. Betcher conversávamos sobre isso, assim, brevemente, né? Enfim, todos somos usuários, né? Enfim, mas nós somos usuários que utilizamos sistemas, e dentro do que os nossos sistemas têm, é sim obrigação nossa fazer ao máximo a adequação correta, né? Enfim, assim, então, até puxando um pouco ali para os metadados, que foi o meu ponto destinado à fala ali, a gente tem vários metadados de classificação e todo dia, eu, como magistrada dentro de uma vara, acerto assunto de processo, classe de processo, enfim, vários metadados que estão dentro do sistema e que foram alimentados, eventualmente, equivocadamente, né? Então, tem aquele usuário final, ele também é um destinatário do Morec Jus. Claro que a questão da temporalidade propriamente dita, o ideal é que os sistemas tenham, além das tabelas de classificação, as 4 tabelas existentes, consigam trazer a própria temporalidade da tabela para o sistema de processamento. E isso ajudaria. Ou então o desenvolvimento de funcionalidades ali, de requisitos de sistema, que consigam expressar, inclusive, as temporalidades que não estão na tabela, como, por exemplo, o selo histórico, né? Ou, por exemplo, situações que são extra-tabela, mas dentro do sistema de gestão documental, que são as indicações de uma comissão permanente de avaliação documental de que um assunto X que teve impacto naquela comunidade, ou de uma guarda permanente temporal diferenciada em relação a determinadas classes, assuntos ou períodos de processo, que aquilo tudo, quanto mais isso conseguir se transformar em metadado inclusive de processamento, mais fácil é a atuação de quem vai lidar depois, seja com PJE ARC, ou seja com qualquer outro sistema de gestão posterior ao arquivamento. E aí, nesse ponto, doutora Ana, eu pediria que o Cristiano fizesse alguma palavrinha sobre o que está acontecendo no mundo real ali do PJE.
Acho que a doutora Ana está um pouco preocupada com as perguntas, para atender a todos até meio-dia, mas se houver tempo, né? Se o Cristiano puder dar uma palavrinha, o Cristiano está na escuta? Bom dia a todos. Desculpa, eu estava escrevendo uma consulta aqui, doutora, e eu não escutei a pergunta toda. Eu sei que é referente ao PJE, mas se a senhora puder... Era o requisito retomar. de temporalidade, por exemplo, dentro do sistema de processamento. Os requisitos de tabela, a questão de aplicar os requisitos ou os metadados por parte do usuário. Era essa a responsabilidade que o sim. consulente buscava obter. Dentro do nosso projeto do PJ-ARC, os usuários são os responsáveis pela classificação inicial. E somente os usuários que podem rever a classificação. Esse foi o critério estabelecido pelos impactos que tem no trâmite do processo dentro do PJE. Nós, da unidade de tratamento arquivísticos, poderemos, em algum momento, questionar a classificação com base na análise e revisão do processo judicial, sugerindo, inclusive, a adequação dos prazos de guarda e da destinação final. Essa parte ainda está sendo construída nesse momento, mas a gente observou que, eventualmente, apesar do trâmite correto requerer uma classificação correta, né? Eventualmente há uma divergência quanto à classificação e aos prazos de guarda. Então, a gente está prevendo que a equipe de arquivo possa se manifestar e que esses ajustes sejam viáveis quando do tratamento arquivístico. Mas, originariamente, está tudo na mão do usuário, ele que entende melhor da matéria, né, e dos impactos que essa classificação na tabela de classes, assuntos e movimentos pode causar durante o trâmite do processo. Perfeito, Cristiano. Obrigada. Obrigado. O Cristiano tem feito um trabalho muito grande nesse tema, não é, Cristiano? Colegas, o Gustavo, ele pergunta se haverá alguma implementação de referência do MONECJUS, seja na PDPJ ou outro sistema medido pelo CNJ, que poderá servir de paradigma para os sistemas desenvolvidos pelos tribunais. Gustavo, em princípio, não é, essa implementação do MONECJUS, ela deve ser feita, está prevista para ser feita de maneira simultânea pelos tribunais. Então, o CNJ, ele fica responsável, de fato, pelo PJE, mas penso que os outros devem desenvolver simultaneamente, ou seja, não vai haver, digamos assim, um sistema paradigma nesse caso, né? O Vider pergunta se o normativo vai prever uma implementação gradual ou por etapas dos requisitos, ou se a aplicação vai ser imediata. Pergunta porque são vários requisitos a serem trabalhados em diversos sistemas existentes nos tribunais. Betcher, ajuda aqui? Muito brevemente, né, para não se preocuparem, né, que nós, né, o CNJ tem plena consciência da dificuldade que é essa implementação efetiva, então a ideia ainda não está amplamente discutida a resolução que vai instituir o MONECJUS, mas a ideia a princípio é que haja um prazo razoável e gradual para que todos os tribunais façam essa adequação, então não fiquem preocupados com isso. Né? A ideia é essa, que todos possam efetivamente implementar, mas, né, dentro de um limite temporal razoável. Então, não teria essa preocupação. Ok, se o tribunal também quiser fazer alguma sugestão de implementação gradual por etapas, também fique à vontade para fazer no formulário da consulta pública. Na resolução anterior havia essa previsão, né? Inclusive dividindo os requisitos, né? Os requisitos que eram, né, mais ou menos funcionais eram um prazo menor e os outros um prazo maior, né? Nós vamos ainda nos debruçar sobre isso. Obrigado. Os requisitos da interoperabilidade dos sistemas baseados no MONECJUS não deveriam ser obrigatórios? Considerando que a interoperabilidade entre sistema de gestão e RDCAR, que é um fator que garante a manutenção plena da cadeia de custódia e da cadeia de preservação? Olha, doutora Ana, eu sugeriria que esse questionamento fosse colocado na própria consulta pública, né? Porque já é um pouco mais complexo, né? Mas aquilo que eu disse na exposição, normalmente quando era desejável, também houve uma preocupação do grupo de trabalho ao entender que algum
alguns requisitos seriam de dificílima implementação imediata. E como o ARECJUS previsto, ele tem uma atualização, deve ter uma atualização permanente, também nada impede que uma segunda versão como essa ele seja desejável, depois, dependendo da evolução de cada tribunal, ele possa, numa revisão, se tornar obrigatório, né? Mas para um aprofundamento disso, eu sugeriria que esse tipo de questão viesse pela consulta pública, até porque, fatalmente, o grupo vai ter que voltar a discutir sobre isso. Obrigado. A sugestão. Ok, obrigada. O Álvaro pergunta qual é o canal oficial para esclarecimento de dúvidas sobre o MOREC-JUS, no âmbito do conteúdo do documento, forma de aplicação. Deve ser feito, as dúvidas agora, nesse momento, deve ser feito pela consulta pública, colegas? Sim, acho que a própria doutora consulta Ana, eu pública... acho que isso é um desdobramento seguinte também dos próximos passos que a doutora Salise indicou. Para o momento, está à disposição a consulta pública, a proposta que foi construída, né? Os próximos passos envolvem a normatização, a resolução que vai tratar dessa proposta e que talvez também vá avançar para etapas de aderência, prazos de implementação, esse tipo de organização, e de criação de um canal específico para o MOREC. Hoje, o GT foi constituído no final de 2021, não foi no ano passado, e ele não estava propriamente no abrigo do comitê do PRONAME. Os passos posteriores trouxeram o MOREC para dentro do comitê do PRONAME, onde ele está agora sendo trabalhado, e então creio que ele vá de alguma forma, é claro que ele se relaciona em duas frentes muito importantes, que é a tecnológica e a de gestão documental, mas esse é uma fina construção que a doutora Ana vai avaliar ali junto com a CEP, e, enfim, e também junto com a tecnologia da informação e junto com a conselheira, enfim, qual é a melhor ubicação para o dia seguinte do MOREC-JUS. Creio que seja algo nesse sentido, né, doutora Ana? Isso, perfeito. Não, mas só complementando o que a doutora Ingrid disse, mas talvez esse momento, né? Claro, agora é a consulta pública, mas depois dela, e até que haja uma definição efetiva, ou seja, uma resolução já implementando o MOREC, eu acredito que não haveria oposição da nossa coordenadora, doutora Ana, que eventuais questões, depois do prazo da consulta pública, possam ser encaminhadas ao próprio e-mail geral do PRONAME, né? Enquanto ainda, como a doutora Ingrid falou, ainda vamos ver onde o MOREC vai se ubicar efetivamente, mas nesse meio tempo acho que o PRONAME pode acolher esses e-mails e dar um encaminhamento se eventualmente já, né, houver destinação para outro setor, para esclarecimento sobre uma coisa mais técnica, né, principalmente sobre tecnologia da informação, demandar uma visão mais técnica, né, do CNJ. Perfeito, Betty, concordo. O Emerson pergunta se haverá algum prazo de aderência aos requisitos pelos sistemas judiciais e administrativos da nova versão do MOREC-JUS quando publicado. Nós já falamos sobre isso, sim, né? Sim. Acho que já. Se já existe algum mapeamento de aderência dos sistemas atuais aos requisitos obrigatórios da versão antiga. Isso também eu respondi naquele questionamento do Tavares, né, do TJ do Pará, que que acabou não acontecendo, né, esse mapeamento, essa verificação de aderência, porque o sistema que foi proposto, né, de certificação, né, acabou não sendo efetivamente aprovado e implementado, né, mas isso está no nosso radar, como eu disse, vamos estudar a melhor forma de ser feito. Perfeito. Passo a palavra ao Luiz, que está com a mão levantada, enquanto isso eu vejo mais alguma pergunta no chat aqui. Bom, uma dúvida que talvez bom dia a todos, né? Cumprimento a todos. Uma dúvida que talvez seja revertida lá para a consulta pública, como o doutor Betty comentou. Mas como eu já tinha levantado a mão, vou fazer assim mesmo. Enquanto estava palestrando, eu estava lendo a Justiça 4.0, que tem a ver mais com a inteligência artificial, a resolução 335 de 2020, que fala da plataforma digital do Poder Judiciário e da intenção de integrar todos os sistemas numa base única, e do RDC-ARC. A pergunta que eu sempre me preocupo, e a questão das eliminações. O RDC-ARC proposto pelo TJDFT, ele cria representantes digitais confiáveis, aparentemente, e não transfere os documentos dos sistemas para o RDC-ARC. Aí eu me pergunto, porque
Acessando a página do CNJ, tem aproximadamente 130 sistemas. O TSE tem 63. Todos esses sistemas, todas essas informações de todos esses sistemas, inclusive da plataforma digital do Poder Judiciário, vão ser transferidos para esse RDCA, que haverá eliminações. Eu acho que eu posso falar brevemente do seu Luiz. favor. Obrigado pela pergunta. O Luiz nos conhece, ele, né, trabalhou bastante no Proname, ajudou bastante. Luiz, a ideia nossa é justamente que seja feita uma efetiva gestão documental dos documentos e processos eletrônicos, né? E para fazer uma gestão documental, não existe gestão documental preservando tudo, né? Nós vamos ter sim que eliminar documentos digitais, né, seguindo toda a normativa, que na verdade é idêntica, né? A normativa do Proname é idêntica para um processo físico e um processo digital, né? Então, a ideia é que caminhamos para isso, ainda que, infelizmente, como eu disse aqui antes, haja uma certa dificuldade de muitos profissionais da tecnologia da informação em entender esses postulados da gestão documental, né? Entender que nós não temos condições de guardar absolutamente tudo. Isso não existe, né? Qualquer princípio básico de economia, nós sabemos que os recursos são finitos. Por mais que nós digamos hoje, vamos armazenar tudo em nuvem, é barato, não sei o que. Não. A nuvem vai encher, uma hora vai explodir, vai virar uma tempestade. Não tem como guardar tudo. Nós precisamos saber fazer essa seleção, né? Destinar a guarda permanente o que de fato é importante, que está previsto na Resolução 324, e eliminar o resto, né? Usando todos esses critérios postulados da gestão documental. Brevemente era essa a resposta, doutora Ingrid, acho que levantou a mão. É só assim, na verdade, cada sistema vai ter o seu requisito de transferência e recolhimento, né? E depois o repositório ao destinatário, mas para chegar a ele tem que passar nas etapas anteriores em cada sistema, né? Que produziu documentos judiciais ou administrativos do Poder Judiciário. Eu não sei se eu alcancei plenamente a pergunta. Perfeito, Ingrid, obrigada. O Normando pergunta se os requisitos criados no Morec Jus servirão apenas para atender o gerenciamento dos documentos do software proprietário, fase primária e secundária do documento. Não compreendi exatamente o que se quer com a pergunta. Talvez se ele for um laço em viva voz. Não sei se o Dr. Becher entendeu. Alguém entendeu, colegas? Gostaria Eu poderia falar, doutora Ana? Por favor. Eu diria que sim, mas não apenas, né? Porque trabalhando com a gestão, se prepara os documentos ou para eliminação ou para guarda permanente, que aí seria no RDC-ARC. Então, sim, o foco é nos sistemas de negócio, né? Que podem ser proprietários ou não. A gente tem várias realidades no Poder Judiciário brasileiro, vários sistemas, como o Luiz citou também, mas nesses seria a aplicação dos requisitos do Morec. E para que depois, sim, mantendo a cadeia de custódia e todos os metadados, eles possam ser preservados ou não, né? Se não forem necessários, possam ser eliminados. Não sei se respondi, mas acredito que essa é a ideia. Ok, obrigada, Tassi. A Lúcia pergunta se deveríamos adaptar o SEI e o PJE ao Morec Jus para fazermos perfeitamente a gestão documental. O TRF, a Lúcia do TRF da 5ª Região, que desenvolve o PJE, não é? Então, acredito que a resposta seja sim, não é verdade? Sim, na verdade é aquilo, né? Todos os sistemas, né, vão ter que procurar essa aderência, né, no prazo que vai ser fixado, né? Isso vai ser para E todos. especialmente em relação ao administrativo, né? Assim, poderíamos ter optado por, olha, o administrativo segue o EARC do CNJ é pronto, mas não, nós mantivemos a concepção originária do Morec de que o Morec Jus se aplica aos sistemas judiciais de processo judicial e de processo administrativo dentro do Poder Judiciário. Sim, se aplica a todos os que desenvolvem. Ok. O Cristiano faz um comentário dizendo que entende e ressalta a importância do modelo de requisitos e da observância obrigatória quando do desenvolvimento do sistema. Contudo, após o desenvolvimento do sistema, acredito que apenas pode-se medir a aderência ao modelo ou implementar pontos específicos, pois o custo associado aos recursos e esforços necessários custam muito e, por vezes, tornam-se
inviáveis no contexto dos tribunais. Parabéns ao GT pelo webinar e pelo trabalho no modelo de requisitos. A Daniela pergunta se o MOREC-JUS se aplica ao EPROC. Sim, também deve se aplicar ao EPROC. Quanto... Colegas, mais alguma pergunta que alguém esteja vendo aqui que eu não fiz? Acho que ele só tem uma pergunta de ordem organizacional, doutora Ana, sobre a gravação, né? Confirmando que vai ser gravado. Eu acho que, eu não sei qual que é a estimativa aí, mas logo o link da reunião, inclusive acho que talvez pelo YouTube já fica disponibilizado para todos, não é, doutora Ana? Não sei. Sim. Pamela, onde que nós vamos subir o link do YouTube? Acho que pode ser no mesmo link do webinar, não é? Isso, doutora Ana, no mesmo link do webinar. Eu sugiro também, doutora Ana, que seja incluído nos eventos do Pronami, que é uma página bastante consultada. Ele está a respeito disso, depois eu vou precisar conversar com a doutora Ana, bem brevemente, quando eu terminar a reunião, mas eu não quero atrapalhar aqui. Ok, mas enfim, vamos disponibilizar na página do CNJ. O Dalmo pergunta se essa seleção de documento para eliminação será manual ou por inteligência artificial. Bom, nós também nos debruçamos, né, sobre essas questões, né, das novas tecnologias, inteligência artificial, blockchain, armazenagem em nuvem, etc. Infelizmente não conseguimos avançar muito no modelo de requisitos, mas é sim, né, a doutora Engels já levantou a mão muito efusivamente, a inteligência artificial vai ser uma grandíssima aliada da gestão documental, principalmente os processos eletrônicos, né? Não pensemos que nós vamos ter que ficar tanto sistema eletrônico olhando um a um, né, cada processo. Não, né? Há muitas iniciativas interessantes surgindo, a doutora Engels vai falar até brevemente, ela se apaixonou pelo sistema lá da Índia, do TJ do Pará, né? Nós estamos representantes aqui e com certeza é o caminho. Nós precisamos dessas novas tecnologias para auxiliar em todos essas atividades da gestão documental. Doutora Ingrid. Os conceitos da PDPJ, né, enfim, eles, de uma certa forma, foram esclarecidos como requisitos. Se a gente olhar os conceitos da PDPJ e a gente olha os requisitos e os capítulos que o Dr. Becher até apresentou ali, então a gente já tem ali interoperabilidade, a gente tem alguns que nos dão algumas linhas. Não necessariamente a inteligência artificial é tão necessária para isso. Às vezes a automação já ajuda bastante, né? Porque a inteligência artificial ela vem às vezes muito associada a uma ideia de machine learning, que também é uma coisa que está sendo bem aproveitada, mas é possível com automatizações lidar com esse tema, que é uma etapa talvez menos complexa do que o ensinar a máquina, né? Enfim, então, mas é claro que todas esses conceitos de desenvolvimento e de workflow e de automação e todos eles se interrelacionam e se aproveitam na implementação do desenvolvimento e na execução dessas atividades. Ok, obrigada. O Carlos, da Justiça Federal da Paraíba, comenta: é interessante que os sistemas emitam relatórios que viabilizem a identificação dos processos de guarda permanente, por classes de assuntos, etc., assim como os que tenham cumprido a temporalidade e estejam aptos à eliminação. Tem a necessidade de relatórios, né? O Leandro, do TRT 18, pergunta se já há projeto para que os principais sistemas eletrônicos, PJSC e PROAD, realizem o armazenamento em camadas, transferindo os processos transitados em julgado para uma área secundária. Eu acho que a gente aqui nesse contexto nós estamos apresentando os modelos, nós não fizemos um trabalho nesse grupo de aproximação, de diagnóstico, de pesquisa sobre elementos de sistema, não foi o escopo do nosso trabalho, seria um pouco, talvez ousado a gente tentar direcionar coisas que a gente precisaria uma conversa com os gestores e desenvolvedores dos sistemas, assim. Ok. Colega, essa é a última pergunta que consta aqui do chat.
Espero que tenha sido bastante produtiva, acredito que foi a nossa reunião, tenha sido esclarecedora. Quem tiver alguma outra pergunta, pode enviar pela consulta pública, pelo formulário da consulta pública, e peço, assim, encarecidamente que realmente leiam o documento e que, se quiserem fazer sugestões, críticas, fiquem à vontade, a consulta pública é realmente para isso, para que a gente consiga aprimorar esse documento, para que isso realmente saia do papel e a gente consiga fazer algo colaborativo, ou seja, que também se faça sentido também para os tribunais. Colegas, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Ok. Pessoal, um bom dia a todos, muito obrigada.